Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Já 8 horas, já temos aqui a Igreja da Vera Cruz a avisar que está na hora de começar a nossa Svetinha do meu coração. Olha, sempre Svetinha aqui em primeiro lugar. Não estou aqui. Hoje eu tomei chá com a sua caneca, Zetinha. Zetinha me deu uma caneca linda com a minha foto e a dela. É muito linda, Svete. E eu hoje tomei chá. Eu tomei hoje chá de anis estrelado. Adoro esse chá. É refrescante, né? Tava calor aqui em Aveiro, tá muito calor aqui em Aveiro. Então eu tomei o chá de anis estrelado. Tava com saudade aqui das nossas lives. Agora a gente mudou o formato. Então eu tenho uma live na semana dos alunos do clube, que foi muito legal. Falamos sobre alimentos para nutrir o nosso cérebro, exponenciar a nossa capacidade cerebral com a alimentação. É muito possível. Muitas pessoas têm problemas, né, de cognição, problemas depressivos, né, predisposição e aumento do risco de Alzheimer. Tudo isso por causa do combustível que colocam dentro do corpo, né? A gente tem que colocar o combustível certo se quiser que o nosso órgão mais nobre, né, ele funcione bem, e é o nosso cérebro, e a gente tem que colocar os alimentos certos. E eu ensinei, doutora Ana, minha menina, a doutora Ana é médica da minha equipe. Agora a doutora Ana está fazendo consulta online na minha equipe. Quem quiser, estiver interessado, é só entrar em contato com a minha secretária. Temos a secretária nova, a Daniela, que é uma querida. Ela é do Pará, no Brasil. Oi lá, Heleninha, tudo bom? Só tem aqui pacientes gatas da minha vida. Heleninha do meu coração, que adora me chamar de mestre. Vamos participar de um evento que vai ser fantástico, né, Heleninha? O evento da Patrícia, que é outra também pessoa iluminada, e ela me convidou para falar um evento sobre menopausa, e vai ser realmente, eu acho que o evento chama-se Cinquentei, e vai ser um evento fantástico, falando que a idade é apenas um número no nosso cartão de cidadão. Hoje, 50 anos, muitas pessoas não estão ainda nem na metade da vida, né? Ainda estão muito longe disso, e eu com certeza estou nesse grupo. Eu quero viver muito mais do que 120 anos. Se Deus quiser, eu vou chegar lá, e quem duvidar disso, fica aqui comigo, me acompanha, que eu vou junto nessa jornada com vocês, ajudando a secretária. Olha, Daninha aí na live, você viu? Eu falei de você. Imagina se eu falo mal, hein, Dani? Eu nem sabia como é que era o seu Instagram, mas aí estamos aí, a secretária. Se alguém quiser reclamar que não está conseguindo entrar em contato com a clínica, agora pode reclamar aí, ó. E Dani Castro, é com ela que tem que encher o saco. Mas então o que eu estava falando, gente, a aula do clube foi a primeira semana do mês. Não, desculpa, foi a segunda semana do mês. A primeira semana a gente teve aquela live fantástica com a Belinha e o Dr. Pinto Coelho e aquela psicoterapeuta que tem um filho, que é o Matheus, que tem diabetes mellitus tipo 1. Falamos também da importância da alimentação para minimizar o aparecimento dessas doenças autoimunes hoje que assombram a nossa humanidade. Existem vários fatores. Eu sou apaixonado por esse assunto. Acabei de ler agora mesmo um livro de uma doutora chamada doutora Myers, que ela escreveu um livro chamado Autoimune. O livro é muito bom, tá? Não fala muita novidade, ele fala tudo que a gente já sabe, que realmente hoje a gente quer viver num mundo asséptico, né? Inundado de antibióticos, álcool gels da vida e outras coisas. E o que acontece? As pessoas hoje estão ficando com a população de bactérias que protegem o nosso corpo muito aquém do que deveriam, e aí ficam com doenças, né? E o principal órgão relacionado com isso é o intestino. Por isso que as pessoas têm muitas doenças autoimunes que começam no nosso intestino. Hoje a gente sabe, né, que o intestino é o cerne de muitas doenças, coisa que há pouco tempo atrás esse conhecimento não era ainda tão evidente, embora já se falasse muito sobre isso, mas hoje se confirma realmente que a gente tem um controle imunológico muito grande pelo nosso intestino. Por isso, a alimentação é um dos pilares mais importantes para a nossa saúde, mas não só. Uma pessoa que está sempre ligada na tomada, está sempre
estressada, né, no sistema nervoso simpático, não consegue desligar o corpo, né, com técnicas de relaxamento, meditação, atividade física, sauna, aterramento, exposição solar. Se não consegue desligar da tomada, o corpo está sempre naquela liberação de cortisol, né, e o cortisol é um hormônio que acaba gerando uma série de problemas no aparelho gastrointestinal. Vai gerar disbiose, vai gerar má digestão, alterações da mucosa intestinal e aí toda a sua imunidade vai sofrer, entendeu? O cortisol desequilibrado, ele é péssimo para a nossa saúde. Ele é um hormônio fantástico, não existe hormônio ruim, a natureza não faz nada errado. O hormônio, ele foi desenvolvido no nosso corpo para um fim. Só que hoje a gente desequilibrou ele no nosso corpo e aí sim ele começa a ter problemas. Então é de diminuir essa carga, chamada carga alostática. Boa noite, família média, Joaninha. O nome técnico chama-se carga alostática. Esse excesso, sim, de sistema nervoso simpático que está no nosso corpo, as pessoas estão saindo do que a gente chama de homeostase. As pessoas falam assim, não, doutor Rodrigo, você é muito agitado, né? Você fala nisso, parece, né? Vocês queriam aqui, de repente, aquele discurso de um monge budista, né? Que eu estaria aqui com aquele véu, todo calmo, falando lentamente e falando para as pessoas meditarem, etc. Eu não sou esse, tá, gente? Infelizmente, eu sou muito agitado, tá? Eu já reduzi muito café na minha vida para não ter um treco, mas eu uso no meu corpo muitas técnicas de relaxamento. Eu faço atividade física todos os dias e a atividade física é uma técnica de relaxamento no parasimpático. Eu entro, Paola do meu coração, tudo bom, amor? Eu entro no ginásio muitas vezes até estressado, né? Porque eu tô na correria, porque eu tô, sei lá, com algum problema. Boa noite, amor. E aí o que acontece? Quando eu entro no ginásio e eu começo a treinar, eu sinto o meu corpo abaixar o cortisol. Uma das coisas que acontece muito é porque no treino a gente trabalha muito a respiração. Se você faz uma atividade física correta, né? Você tá lá nos exercícios. Então, esses exercícios, eles fazem você controlar a sua respiração. A respiração que a gente, na maioria das vezes, está no automático e principalmente está no simpático, que é aquela respiração de... Eu agora, por exemplo, fazendo live, eu tô muito no simpático, né? Durante esta hora da live, em que eu quero passar a maior quantidade de informação para todos vocês, num intervalo de tempo curto para a gente conseguir dormir cedo, né? E eu falo empolgado que é para passar essa mensagem que muitas vezes a gente tem muita desinformação nesse mundo. Então, neste momento, eu estou no meu simpático, tá? Mas eu consigo desligar depois. Eu chego em casa, eu tomo um banho quente, eu ligo luzes vermelhas no meu quarto, eu coloco as pernas para cima, eu pego um livro e eu começo a relaxar. Eu faço um mantra, que eu falo um mantra todos os dias, eu aprendi com meu pai. Eu não pratico yoga, eu também não pratico meditação, tá? Isso talvez seja uma coisa que eu ainda tenho que introduzir na minha vida. Eu treino a meditação, mas eu acho que ainda sou muito aquém, eu faço poucos minutos, então eu não me considero ainda uma pessoa que medita. Mas olá, Aline, também tenho saudade de você, amor. Mas eu sou aquele que coloco muito o meu corpo no parasimpático, porque sempre que eu posso, eu tô na natureza, eu tô com o pé no chão, eu tô pegando o sol, eu tô olhando a natureza, eu tô fazendo sauna. Sauna eu faço quase todos os dias, né? A sauna é um dos melhores parasimpáticos, a sensação de relaxamento da sauna, quando eu tô fazendo sauna à noite, depois do treino, eu quero sair da sauna de pijama, para deitar logo na cama de tão relaxar. Eu também tava com saudade de vocês, minha gente, vocês não têm noção. Foram 3 semanas sem live por causa das outras lives que eu fiz. Quer dizer, há 2 semanas atrás teve a live com a Belita, né? Mas não é a mesma coisa de eu estar aqui falando que nem, né, uma matraca para todos vocês. Mas estava com saudade mesmo. Lembrando que na semana que vem vai ter aula no Zoom com a turma do MES. Também aula ao Zoom, a turma. Eu quis colocar essa aula agora. Não estava nos programas do MES, mas eu acho que as minhas mesianas lindas todas merecem. Conversei com a equipe e a gente vai fazer isso. E aí lá a gente vai abrir o microfone para as pessoas que quiserem conversar comigo e etc, etc. Vamos lá então responder as perguntas, porque senão não paro de falar e aí eu não consigo. Deixa eu só beber água. Perguntinhas então. Marília Cabral faz muita pergunta na plataforma, no grupo do WhatsApp. Eu gosto disso, porque mostra que é uma pessoa interessada. Ela faz perguntas, ela não faz lamentos, né? Aquela pessoa que só fica falando das doenças. Não, ela faz perguntas e as perguntas são interessantes. E aqui ela fez uma pergunta relacionada com medicamentos. Infelizmente, né?
Graças a Deus, cada vez menos. Meus pacientes, graças a Deus, mais ainda, eu vou tirando os medicamentos, os químicos. A gente vai retirando o tratamento alopático, sintético, que muitas vezes está sendo utilizado como uma muleta por não tratar os problemas de base. Não estou dizendo que todo mundo tem que tirar os medicamentos que toma. Muitas vezes você precisa de alguns medicamentos, mas as pessoas são sobremedicadas, né? Ninguém tem dúvida disso. Que a indústria farmacêutica, assim como a indústria alimentícia, quer empurrar o máximo possível de produtos para as pessoas consumirem. Então, vendem a ideia que todo mundo tem que comer o tempo todo e vendem a ideia que todo mundo tem que tomar remédios para tudo e para nada. E não é assim. O nosso corpo é uma máquina de funcionamento perfeito. Basta que você coloque o alimento certo, né? Coloque o óleo e o combustível correto e tenha o funcionamento todo certo e faça que a máquina funcione bem. É mais ou menos assim. Para isso você precisa dar o óleo certinho, etc. E colocar a máquina para funcionar. E hoje mesmo estava fazendo atividade física, gravei um vídeo, que às vezes eu me lembro de uma coisa, né? Que eu estava treinando e lembrei de uma coisa. Uma das frases que eu mais ouço na minha vida é: doutor, esse complexo B não vai me fazer engordar? Né? Quem é que não ouviu já isso aqui? Pode escrever. Olá, Aninha, tudo bom, amor? Aninha aí, outro exemplo, atleta que treina todos os dias e tá toda linda. E é isso, gente. Atividade física é pilar de saúde intransponível, né? Eu quase que coloco hoje, tanto que eu estudo sobre atividade física junto com a alimentação, né? É um pilar assim intransponível de saúde. Não para emagrecimento, tá? Emagrecimento é outra conversa. Emagrecimento é você tratar um corpo que está desequilibrado, né? Atividade física e alimentação, eu estou falando para gerar saúde e longevidade, tá? Não é tratamento de nada, é prevenção de doenças. O tratamento da obesidade, do excesso de peso, etc., requer algumas abordagens mais específicas, principalmente numa fase inicial. E a atividade física não é um pilar preponderante, diríamos assim. Desculpa a Aninha que está me assistindo aqui, que ela é personal trainer fantástico. Se você puder treinar junto com a atividade física é maravilhoso, mas muitas pessoas têm que ter cuidado com isso. Por quê? Porque eu faço aquela analogia. É como se fosse um carro que está com problema no motor e você vai meter ele na autoestrada. A chance de você ter lesões é muito grande e isso acontece. Você vê pessoas que são orientadas porque estão com excesso de peso a ir para um ginásio e aí o que acontece? Começam a ter lesões osteoarticulares, né? Começam a ter problemas cardiovasculares. Pô, o cara vai... O que é uma prova de esforço? É botar uma pessoa em cima de uma esteira e mandar ela correr. E muitas vezes ela infarta na esteira. Né? Ela tem um problema sério, só que aí ela está monitorizada e aí pronto. Agora, o que é a pessoa com excesso de peso e excesso de gordura nos vasos ser mandado ir para um ginásio para correr numa passadeira? Tem que ter muito cuidado com isso, gente. Existem muitas lesões que acontecem no desporto quando a primeira orientação para uma pessoa é: você é um comedor, você come muito e treina pouco, vamos treinar mais, né? E na verdade não é isso. Primeiro é ajustar o metabolismo daquela pessoa, né? Eu falo assim, é tirar a areia do motor. Então existem técnicas, é o que a gente ensina no MES, por exemplo, que tem lá no meu livro, que tem na plataforma do MES, em que eu ensino as pessoas a primeiro limpar a máquina. Você limpa a máquina com alguns nutrientes, você limpa a máquina com estratégias de jejum, com uma alimentação plant-based em que você vai dar para o seu corpo muitos nutrientes fitoquímicos e fibras que vai fazer o seu motor funcionar melhor, e aí toda uma estratégia que faz o carro ficar afinado, como diz a Manela aí. Bom, perdi aqui eu estava respondendo a Marília, não comecei a responder. Marília perguntou: comprimidos para controlar a tensão arterial, que infelizmente ela deve tomar, desregulam alguma coisa no nosso organismo, doutor? Devem ser tomados com algum suplemento para contrabalançar? Então é assim, Marília. A medicação para controlar a pressão arterial, né, que muitas vezes é dita como uma hipertensão arterial idiopática, ela muitas vezes ela não é necessária se você corrigir os pilares, né? Quando você fala assim, comprimido para controlar a tensão tem algum efeito prejudicial no organismo? Tem, todos têm. Todos os químicos que você coloca para tratar a pressão arterial, eles têm efeitos secundários. Aliás, por isso é que vem com uma bula que às vezes parece um testamento, né? Todos os químicos que você coloca no seu corpo vai ter algum efeito colateral, claro, porque o corpo vai ter que metabolizar aquilo e os metabólitos podem gerar problemas, etc. Então, os antihipertensivos,
todos têm efeitos adversos. Por isso que é usar a mínima dose necessária e, assim que corrigir os pilares, avaliar se você pode retirar esse medicamento. Aquela informação de você vai ter que tomar isso pro resto da vida é a informação que deveria ser falada assim. Já que eu não trato a causa da sua hipertensão arterial, eu chamo ela de idiopática e você vai tomar remédio pro resto da vida. Porque na verdade é isso. E eu digo com experiência própria de tirar antihipertensivos de pacientes depois de controlá-los, estilo de vida, hormônios, nutrientes. E isso tudo vai fazer com que aquela pessoa volte a ter os níveis tensionais equilibrados, tá? Que não necessariamente se você parar a pensar assim, mas isso é da idade. Então todas as pessoas com 70 anos deviam ter pressão alta, né? Meu avô com 90 não tinha. Mas o meu avô com 90 anos, ele era atleta. Meu avô fazia atividade física ele viveu até os 96 anos, tendo passado 18 anos em orfanato, fazendo jejum, não porque ele queria, porque ele passava fome. Então você vê que realmente estratégia hormese, além de ser fantásticas, né, elas geram uma capacidade de resiliência no corpo. Fez meu avô viver quase até os 100 anos. Foi com 98 que ele morreu, eu acho. Minha mãe, se estiver assistindo aí, ela me corrige. Foi ou 96, eu acho que foi 98, não foi 96. Ele ia fazer 98, 97,5. Mas então, Marília, por exemplo, os diuréticos, né? Os diuréticos, eles expoliam do seu corpo eletrólitos, né? Então tem que ter cuidado com os diuréticos. Tem os diuréticos poupadores de potássio, esses podem acumular demais potássio. Aqueles medicamentos chamados ARA2, que são os antagonistas dos receptores de angiotensina, eles também podem acumular muito potássio, tem que ter cuidado. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, da enzima de conversão da angiotensina, que é muito utilizado também, são os captoprios da vida. Eles têm um efeito colateral muito comum, que é da tosse, uma tosse seca. É um efeito colateral do captoprio. Os beta-bloqueadores, né, muito utilizados, né, tipo o propanolol, o atenolol. Os beta-bloqueadores, eles têm o efeito de diminuir a função cardíaca. Então, além de diminuir a frequência, eles também diminuem a contratilidade cardíaca. Eles são muito relacionados com cansaço. Tem muitas pessoas que tomam beta-bloqueadores e ficam mais cansados. Então você vê que os antagonistas de cálcio, né, aqueles antagonistas de cálcio como o Adalat, né, a amilodipina, a nifedipina, eles têm um efeito colateral muito comum, que ele tá falando a doutora Aninha aí, que é a medicina interna, se eu estiver falando alguma besteira, me corrige. Os antagonistas de cálcio, eles dão edema no tornozelo. É muito comum as pessoas sentirem que o tornozelo fica mais inchado. Doutora Flávia chegando aí, olha aí, da equipe do MES. Doutora Flávia aí, se alguém tiver dúvida sobre o MES, como acessar e tudo, tá aqui a doutora Flávia para participar também da live para ajudar as pessoas. Já tem aqui a Daniela, que é minha secretária, tem a Aninha, que é da minha equipe, toda a equipe aqui reunida para ajudar as pessoas na live. Então, os antagonistas de cálcio dão edema no tornozelo. Os vasodilatadores dão tonturas, às vezes dão uma sensação de uma lipotímia, né? Porque eles são vasodilatadores, né? Então muitas vezes pode até baixar demais a tensão arterial. Já aconteceu muitas vezes isso, gente. A gente começar a tratar os pilares de saúde de uma pessoa. Por exemplo, a vitamina D, ela tem efeito na ação de uma enzima chamada óxido nítrico sintase. A óxido nítrico sintase, como o nome diz, ela aumenta a produção de óxido nítrico. E aí o que acontece? Você faz uma vasodilatação natural. Então se a pessoa está usando um vasodilatador sintético e começa a aumentar os níveis de vitamina D, ela pode baixar a tensão arterial demais. E aí qual é o tratamento? É tirar a vitamina D? Não, a vitamina D ela é pró-saúde, ela é boa para tudo, né? Ela talvez seja o maior antídoto que você pode usar de saúde. E aí o que acontece? Você tem que baixar o químico, né? Você tem que diminuir a medicação que foi dada para vasodilatar o seu corpo de uma forma artificial. Você usou a técnica natural. O magnésio é a mesma coisa. Hoje existe uma carência de magnésio endêmica. É muito comum, eu posso falar assim, 95% das pessoas que estão me assistindo têm indicação de suplementar magnésio. Aí você fala assim, doutor, mas a minha avó, ela não suplementava magnésio. Pois é, a sua avó vivia outra vida. Infelizmente, vamos dizer assim, a nossa vida hoje está muito mais agitada. A gente está muito mais com solicitações, a internet, luz artificial. Tudo isso, gente, é um fator de estresse para o nosso corpo. Sempre que você, aprendam isso, sempre que você está num ambiente que está te gerando qualquer estresse, que pode ser até ficar fechado dentro de uma sala o dia inteiro. Quando você está entre quatro paredes, o seu corpo tem uma percepção de enclausurar, né? De você estar enclausurado dentro de uma caixa. É como você colocar um ratinho dentro de uma gaiola, né?
é a sensação de você estar preso. E a sua hipófise, ela percebe isso. Qualquer coisa que esteja, sei lá, menos de 2 metros do seu olho, a sua hipófise tem a sensação de você estar preso. E isso te gera um estresse. O fato de você estar dentro de uma caixinha no seu quarto te gera um estresse. E aí o que acontece? Esse estresse vai fazendo um mecanismo de feedback, né? E você está sempre com maiores liberações de cortisol. E aí o que acontece? Quando você faz a liberação dos hormônios de estresse, você também libera os outros hormônios da medula da suprarrenal, que são as catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. Esses hormônios, né, que são chamados de hormônios, porque as catecolaminas, elas são liberadas no cérebro, são neurotransmissores, mas elas são liberadas pela suprarrenal, pela medula suprarrenal, e por isso elas também são chamadas de hormônios. Então são hormônios e neurotransmissores. E as catecolaminas, elas são metabolizadas por uma enzima do nosso corpo, que é um funcionário, chama-se catecol-O-metiltransferase. O nome mesmo diz, ela transfere um grupo metil para as catecolaminas, para neutralizar elas. A catecol-O-metiltransferase, ela é magnésio dependente. Então, sempre que você está sob estresse, o seu corpo precisa de mais magnésio. Precisa de mais magnésio para metabolizar as catecolaminas, precisa de mais magnésio para ativar a vitamina D, porque as hidroxilases que metabolizam a vitamina D também são magnésio dependente. Olha como você precisa de... Eu podia aqui ficar horas falando de o que a gente utiliza de magnésio no nosso corpo. Aí você vai lá e seu almoço foi um pãozinho com fiambre, o seu jantar foi uma massa, e o que você comeu de magnésio nesse dia? Bolas. 0. O seu corpo está deficiente de magnésio. E aí, todas essas enzimas estão ineficientes. Você começa a acumular catecolaminas, aí você não dorme bem à noite, você fica com a pressão alta e você vê a importância da suplementação de alguns nutrientes do nosso corpo. Magnésio é um dos carro-chefes nesse mundo estressado que a gente vive. Você tem que diminuir. Eu normalmente, né, já dou um spoiler aqui da minha suplementação, eu normalmente à noite eu sempre tomo um comprimido de magnésio. E nesse momento, nem sempre é o mesmo, nesse momento eu estou tomando magnésio treonato. Eu mando manipular o magnésio treonato e eu tomo à noite, porque é um magnésio excelente até para o meu cérebro, né? Eu sou muito agitado, acalmar meu cérebro à noite é uma boa estratégia. Eu vou dar uma outra estratégia aqui, 200 e tantas pessoas, eu gosto das dicas que às vezes as pessoas nunca ouviram falar. Um outro suplemento que é excelente para baixar o cortisol à noite, tá? Você faz com que o cérebro descanse, chama-se fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina, que você pode tomar 100 a 200 miligramas por dia, é um relaxante do cérebro, tá bem? Então a Marília já entendeu que o importante é a gente tirar esses seus medicamentos da vida. E ela perguntou de novo outra coisa. Doutor, durante quanto tempo devo tomar magnésio, ômega 3 e vitamina D? Podemos tomar diariamente, sem pausas, ou isso tem efeitos colaterais? Marília, é assim, o fosfatidilcerina, a Ana já escreveu, é assim, suplemento você não toma de acordo com o protocolo que alguém te deu. Suplemento você toma de acordo com as suas necessidades. Agora acabou o verão. Tiveram muitas pessoas que chegaram aqui com o verão e falaram, doutor, eu parei a suplementação nos últimos 2 meses e a vitamina D delas estava muito boa. Nem sempre está ótima, mas estava muito boa. Por quê? Porque pegou sol, pegou bastante sol, teve as orientações, tentar pegar sol quase todos os dias, etc. Baixou o estresse, foi de férias, né? Você com menos estresse, tem menos utilização da sua vitamina D. Todo o corpo diminuiu a produção, a necessidade do magnésio. Lembra que está tudo interrelacionado, né? Diminui o estresse, mais magnésio para ativar a vitamina D, menos vitamina D você precisa e etc. Mas muitas pessoas aqui também chegaram com níveis baixos de vitamina D. E vou dizer, principalmente as pessoas com mais idade. À medida que a gente envelhece, como a nossa pele vai ficando mais fina, a gente vai perdendo a capacidade de produzir a vitamina D, de produzir o colecalciferol, que ele é produzido a partir do colesterol. Chama-se 7-dihidrocolesterol, que recebe um efeito fotoquímico da radiação solar, vai quebrar aquela molécula, é o anel de ciclofenantreno que existe no colesterol, e aí a quebra da molécula forma o colecalciferol. Mas muita gente com mais idade tem menos essa estrutura, a densidade da derme, que vai poder fazer a produção de vitamina D. A suplementação de vitamina D, no mundo de hoje, para mim, ela é indicada para todo mundo.
né? Algumas pessoas mais do que menos. E uma das pessoas que mais precisam são os idosos, também os obesos, também os negros, também as pessoas com doenças autoimunes, as pessoas com cancro e etc. As pessoas inflamadas, as pessoas muito estressadas, tudo isso precisa de mais doses. Mas todo mundo precisa. No sol, depende se você passa um verão com bastante exposição solar, pode ser que você possa durante esse tempo, você fez estoques, depois durante o verão você não precise. E agora no inverno eu recomendo, é mais ou menos assim, para quem me assiste de Portugal, de outubro a março, você suplemente vitamina D, que é provavelmente você vai ter muito mais saúde, né? E esqueça intoxicação, etc. A possibilidade de você ter carência é imensa, a possibilidade de você ter uma intoxicação é praticamente, para não dizer 100% nula. Ou seja, você, olha a doutora Juliana aí entrando na nossa live, já que não falamos ainda do chocolate, mas eu podia citar, porque a Ju tem um chocolate maravilhoso chamado 100% cacau, que é um chocolate orgânico que ela desenvolveu, aí, criou, estudou, sem nada de metais pesados e etc. E realmente não é muito gostoso, vou ser sincero, para quem adora um chocolate doce, não é o que vai achar, mas é um chocolate saudável, né? É o cacau que nos dá, é cacau 100, desculpa, eu falei chocolate 100, é cacau 100. Que é o cacau que vai nos dar os fitoquímicos, os polifenóis, tudo de maravilhoso que esse fruto nos dá e que o ser humano, como sempre, consegue estragar. Mete açúcar, mete leite, mete edulcorantes, etc. Com banana é bom. Eu bato muitas vezes com Clean In Protein. Como eu tenho feito, eu coloco esse chocolate junto com o pozinho ou de glutamina, ou de cleanina, ou de colágeno, e aí pronto, aí fica uma delícia. Eu coloco pensando nos fitoquímicos, né, que aquele chocolate vai me dar. Por isso que você olha o alimento de outra forma, né? Porque se eu falar chocolate, todo mundo vai pensar em engordar, em acne e ser ruim para a saúde, né? Mas se eu falo chocolate, eu imagino em saúde, polifenóis e fitoquímicos maravilhosos. Porque o meu chocolate é um chocolate saudável, né? É igual arroz. Quando as pessoas falam assim, doutor, arroz engorda. Aí o pessoal da macrobiota, todos os vegetarianos e veganos que são magrinhos, todo esse pessoal vai falar assim, de onde é que essa pessoa tirou isso? Arroz engorda aonde? Né? Só que aí, o gordinho, o comedor de processados, ele acha que arroz engorda porque ele come aquele arroz branco processado que deve ter até metais pesados, sei lá. O pessoal da macrobiota, os veganos saudáveis e nós olhamos arroz como remédio, né? É o arroz integral que hoje comi na base da minha marmita. Pô, aquilo dali é maravilhoso. Gente, você não tem noção. Isso é um remédio para sua microbiota. Arroz integral é remédio. Não engorda ninguém. Imagina, eu sou muito magro, eu como muito arroz, mas eu como arroz, eu não como processado. Você, infelizmente, na maioria das vezes, vai comer aquele arroz branco, que é o que você vê em restaurante, né? O que é o arroz branco do restaurante? É um arroz processado, de péssima qualidade, que foi frito ou foi cozinhado em óleo vegetal. Aí, realmente, isto não é saudável. Mas o problema não é do arroz, o problema é de tudo que foi feito com ele, né? Desde o início que tiraram ele da terra e processaram ele. Tiraram a fibra, tiraram a proteína, tiraram os minerais, tiraram as vitaminas, tiraram os fitoquímicos, ficou amido. E aí realmente vai engordar. Entendeu? Tudo é a forma como você diz a coisa, né? Vamos lá, próxima pergunta. Eu tava com saudade das lives, aí eu tô agitado para variar. Arroz preto, arroz vermelho, isso é outro nível. Eu nem tô falando desse, isso daí é maravilhoso. Então, tem algumas pessoas que falam, o preto é muito bom, descobri com o Dr. Rodrigo. Pois é, o arroz preto, e a Joaninha, nutricionista do meu coração aqui, que entrou, mais uma aqui da minha equipe maravilhosa, se ela me corrija se eu estiver certo, o arroz preto, gente, é fonte de antocianinas. Vocês têm noção? É aquele pigmento que é considerado, talvez, o maior antioxidante da alimentação. Tudo que você come que é roxo, ou tem essa coloração escura, roxo, escuro, etc., ele tem antocianinas. E aí o que acontece? As pessoas não comem arroz preto porque nunca ouviram falar. Você viu? Alguém falou que conheceu arroz preto comigo. Isso daí é realmente triste. A gente só come arroz branco. Aí chama tudo de arroz, né? Um arroz, para mim,
é um alimento prejudicial e o outro arroz para mim é um remédio da natureza, entendeu? O arroz vermelho as pessoas usam para baixar o colesterol, mas tomam um suplemento e aí as pessoas não comem o alimento. Eu entendo se alguém falar assim, ah doutor, mas é mais caro. O arroz vermelho ele é mais caro que o arroz branco do supermercado. Mas gente, é o preço que você paga pelas coisas de qualidade. Isto é com qualquer coisa. O que eu recomendo, né? E o que faz com que as pessoas, no final das contas, falem assim, doutor, eu realmente hoje eu gasto menos comida com alimentação e só como comida saudável. É o quê? Comer menos. A gente come demais, gente. As pessoas comem muito hoje. Seu corpo não precisa de metade do que você come. Você come por hábito, por vício, por gula, por depressão, por carência, por social, né? Por comemorações, porque mandam você fazer isso, porque os médicos mandam fazer, os nutricionistas mandam fazer, mas não é porque o seu corpo precisa. É só por isso que você come, entendeu? Onde compra o cacau aromático? A Juliana, ela estava aqui na live. Se ela ainda tiver, ela pode colocar aí o link dela. Experimenta esse cacau que realmente este é remédio, tá? Este realmente é remédio. É uma profissional de saúde séria, né? Que entende muito inclusive de genética. E ela desenvolveu esse cacau e eu realmente vi a composição e ele é fantástico, é cacau, né? Então não tem erro. Mas se ela não tiver aí, depois me manda em inbox que eu boto lá o Insta dela que eu não sei de cabeça. Mesiana Ima perguntou, boa tarde, bom dia, doutor Rodrigo. A minha questão é sobre tornar esta alimentação num modo de vida. Ou seja, tento manter o programa diariamente, mas nem sempre faço shot da imunidade. E às vezes apetece-me tomar o pequeno almoço, porque nesses dias estou com menos energia. Depois tento calcular as horas necessárias para fazer o jejum. O que não estou a conseguir compreender é como regularizar o meu dia a dia sem me sentir culpada por falhar uma coisa ou outra. Já emagreci 3 quilos no desafio e ainda não voltei a perder peso. Então é assim, pelo amor de Deus, Ima, tire esta... Ah lá, a Juliana já botou aí o site. Tire esta palavra de sentir culpada por alguma coisa. Pelo amor de Deus, eu fico até triste de ver você assim, nesse lamento. Não é nada disso que o MES preconiza. Eu única e exclusivamente preconizo que você comece a entender a importância da introdução de hábitos saudáveis na sua vida. Coloque todos os dias uma bolinha colorida no seu vaso. É isso que eu falo do MES. Todos os dias. A gente tem ali um monte de pilares, um monte que eu chamo de mandamentos do emagrecimento saudável, que também é MES, que nada mais são do que hábitos de vida que você vai introduzindo na sua rotina. Não são dogmas, não é nada fundamentalista, não são castradores, né? Nada disso, porque tem que ser prazeroso, tem que ser delicado, não pode ser uma coisa imposta. Quando você fala que se sente culpada porque você não fez o shot imunitário um dia, isso até me dói, porque eu fico até preocupado, porque eu também não faço shot imunitário todos os dias, né? Por exemplo, agora, com esses dias de fumaça em Aveiro, né? Eu nem estou fazendo shot imunitário, eu estou fazendo shot raiz todos os dias de manhã, variando os verdes, porque eu sei que o meu corpo está exposto a toxinas pelo ar. O ar que eu estou respirando em Aveiro nos últimos dias, ele está poluído. Nem precisa fazer testes, é só olhar. Você sai na rua, você tem uma fumaça, tem cheiro. Dentro da minha varanda ficou cheio de cinzas. Então, você imagina se esse fogo está sendo colocado, né? Eu não sei se propositalmente ou aparecendo, em locais onde tenham resíduos tóxicos, plásticos, restos de algumas coisas, etc. Ou mesmo a combustão das árvores. Isto vai gerar dioxinas, furanos, aminas heterocíclicas aromáticas, policarbonetos aromáticos policíclicos. Isto tudo, quando tem esse nome, sempre que vocês virem uma toxina dessas que tem a palavra aromático, já lembrem uma coisa, né? Onde a gente tem um anel aromático? A gente tem um anel aromático no estrogênio. Então, sempre que você tem um alimento, uma toxina com um anel aromático, existe um risco de ser um xenoestrógeno. E essas substâncias são xenoestrógenos, tá? Por isso que você tem que ter cuidado com churrasquinho, né? Comer carnes torradas. Você criou aminas heterocíclicas aromáticas e isto são disruptores endócrinos. O anel aromático, ele se liga em receptores de estrogênio.
e vai alterar os seus hormônios, entendeu? Então isso tem no ambiente. Então qual é um antídoto que eu ensinei, né, em vídeos essa semana que eu fiz, e as pessoas viram e agradeceram muito, que é o quê? Use o verde para proteger o seu corpo. Por quê? Porque o verde ele tem essa capacidade, ele é quelante de metais pesados e toxinas no seu sangue. Se você aspirou, inalou, né, entrou pelos pulmões e passou para o sangue, se você tiver nutrientes, né, e clorofila e outros fitoquímicos dos verdes, né, que são os alimentos que estão riquíssimos em fitoquímicos, você consegue quelar e evitar que essas toxinas entrem para os seus tecidos. Tirar do tecido é muito mais difícil do que tirar do sangue, né? Óbvio. Segundo, são antioxidantes, são anti-inflamatórios, tem nutrientes e fitoquímicos que vão ajudar as vias de detoxificação hepática. Então você tem aquelas vias de detoxificação, a fase 1, as hidroxilases, a fase 2, as conjugações, etc. E todas essas vias precisam de fitoquímicos, que são sincronizadores, e de vitaminas e minerais. E se você tiver muitos verdes no seu corpo, você consegue estimular o seu fígado a trabalhar melhor. Outra coisa, melhoram a sua microbiota intestinal. Você com fitoquímicos e verdes, você consegue, e fibras, né? Você consegue alimentar bactérias que vão ajudar o seu corpo a eliminar excessos de toxinas e metais pesados. Ou seja, vamos verdear essa vida, tá bem? Claques de futebol à parte, vamos ser verdes, né? Tá destruindo clorofila nas plantas e a gente coloca ela dentro do nosso corpo para nos proteger. Vamos fazer isso com muita frequência. Então, para quem não tiver tempo, vai usar o Good Green, né, da Vitalife. Para quem não puder, faça durante vários dias e congela, mas tenta fazer o máximo de dias. Ou o shot raiz, que você coloca muitos verdes e você coa por causa do excesso da fibra, ou então o shot imunitário. E é claro que junto vai ter o sal integral, vai ter os minerais, vai ter o limão, né, que vai ter ali o ácido cítrico, que também ajuda nesse processo, a vitamina C, os bioflavonoides, tudo isso é a magia da alimentação diversificada, desses alimentos que eu chamo, né, esses boosts que a gente faz, que nenhum suplemento da vida vai te dar, tá bom? Você pode tomar. Quando você, por exemplo, eu já ouvi falar que a clorela e a espirulina são boas para detox. Claro, elas são verdes e elas têm muita clorofila. Mas se você tiver em casa wheatgrass, a grama do trigo, é fantástico também, é maravilhoso. Meta verde que você tem em qualquer lugar. Eu coloco muitos verdes que eu tenho, que eu recebo da quinta do avô Zé, que eu compro nas mercearias e que eu tenho no meu quintal, na minha varanda. Tem ora pronobis, tem hortelã, tem alecrim, tem cominho, tem manjericão e essas coisas todas. E eu vou metendo tudo que é verde que tem lá. Se puder meter verde de punks, né, que são as não convencionais, essas são as mais guerreiras ainda. Se você tem no seu quintal hortelã-pimenta, se você tem no seu quintal urtica, a urtica dioica, ela é altamente detoxicante, tá? Porque essas são as mais guerreiras, tá? Serralha, baldroega e também urtiga dioica e aí o coentro, tá? Coentro também é top. Couve galega é clássica, né? Por acaso meu shot de hoje foi com couve, mas vamos colocar essas não convencionais também, porque isso tudo é top. Então é assim, para de falar que você, né, se sente culpada, você não tem que ser culpada com nada, você só tem que ter o foco na saúde. Eu quando vejo uma paciente falar assim, doutor, que horas eu posso comer o meu docinho? Eu ainda tô com vontade de comer aquele sorvete. Eu falo assim, pronto, não tem problema, você está num processo, tá? Mas eu tenho certeza que você ainda não atingiu o clímax, que é o quê? É quando você já deixa de ter tanta vontade de comer alimento errado. Isto é um outro nível, que você não tem que ter pressa de chegar. Mas se você fizer as coisas todas certas, você vai chegar lá. Vai ter um dia que você vai olhar para um chocolate lixo e você vai falar assim, eu não vou meter isso para dentro do meu corpo, porque eu tô tão equilibrado, eu tô tão bem, isso não me faz bem e não me faz falta. E aí você está num outro nível, tá? Eu sei que isso existe, acompanho várias pessoas, já passei por isso, e isso é um processo. Por que acontece? Porque, por exemplo, quando eu falo para você encher o seu corpo de alimentação plant-based diversificada saudável, eu estou querendo que você module a sua microbiota intestinal. E isso leva tempo, gente. Às vezes leva meses ou até anos, dependendo de como ela esteja. Quando você tem uma nova microbiota intestinal, você tem ali bactérias dando ordens para o seu corpo de receber coisas saudáveis. Uma microbiota errada de um comedor de açúcar,
tem ali um monte de bactéria que gosta de açúcar e fungos. O que essas bactérias pedem? Açúcar e fungos. Porque o açúcar e fungos, né? O que os fungos e as bactérias pedem? Açúcar, né? Porque é o alimento delas. Quando você começa a parar de dar açúcar e começa a dar alimentos com fibras e saudáveis e fitoquímicos, você começa a crescer esse tipo de micro-organismo no seu corpo. E é esse tipo de micro-organismo que vai mandar a partir de agora. E você começa a pedir coisa boa e já não quer tanto açúcar e fungo. Deu para entender? A gente vai crescer sempre o que a gente cultiva. O importante é manter uma fluke... A Flávia escreve tudo errado, impressionante, né? Eliminando os alínidos inflamatórios. Flávia, esse teu corretor esse teu corredor do iPhone é uma figura, né? É tudo errado. Bom, mas entendeu, né? Nada de se sentir culpada. O negócio é colocar os alimentos da forma certa. Outra pergunta aqui. Estamos ainda no tempo. A Flávia perguntou. Flávia também fez muitas perguntas interessantes, inteligentes. Parabéns, Flávia. Eu não vou saber ler o seu sobrenome. Mitwix. E ela perguntou: bom dia, doutor. Meu marido tem o colesterol e triglicerídeos altos, apesar de sempre fazer atividade física e de fazermos juntos os pilares do MES. A médica de família receitou atorvastatina 20mg, né? São as estatinas. Mas ele preferiu não tomar e continuar comendo o arroz vermelho. Tomando o arroz vermelho. Comendo e tomando, desculpa. Então ele está comendo e tomando para diminuir o colesterol. Quais outros suplementos que ele poderia tomar? Como se faz a conta que avalia o risco cardíaco e se deve ou não entrar com a medicação? Então é assim, o risco cardíaco não é medido só por contas de análise do sangue, tá? O risco cardíaco você mede também pelo estilo de vida dele. Então o risco cardíaco tem a ver se ele fuma, se ele está com uma cintura abdominal muito grande, mostrando que ele tem gordura visceral, tá? Se realmente ele bebe muito álcool, né? Os outros hábitos de vida vão entrar na conta do seu risco cardíaco. Mas o que eu acho que você quis perguntar aqui é em relação às análises. Porque é aquilo que eu explico, né? Colesterol total, muitas vezes não quer dizer nada. É igual a pessoa subir na balança e falar, eu estou com 90 quilos. Eu, por exemplo, peso quase 90 quilos. Mas eu sou muito magro, né? Então 90 quilos não é um peso de obesidade. Não, ele pode ser um peso normal para uma pessoa como eu, alta, que tenha massa muscular. Entendeu? Então, peso em balança não quer dizer nada, mas sim a sua composição. Colesterol alto também não quer dizer nada, mas sim a sua composição. Então eu vou dar algumas equaçõezinhas para você entender, sempre colocando, né, na equação o HDL. Porque o HDL, lembre-se, ele é um colesterol protetor. Não quer dizer que quanto mais HDL você tenha, quanto mais melhor. Não, tem um rácio, né? Tem um valor de equilíbrio. Mas normalmente o HDL é um colesterol que ele denota que o seu corpo está saudável se ele estiver em níveis mais aumentados. Então, equações muito, muito práticas para você saber se você está com colesterol, se os valores de colesterol estão dentro da normalidade. Então, dividir o colesterol total pelo HDL tem que ser menor que 3, dividir o triglicerídeo pelo HDL tem que ser menor que 2, dividir o LDL pelo HDL tem que ser menor que 2,3. Tá? Então, repetindo, colesterol total dividido pelo HDL menor que 3, o triglicerídeo pelo HDL menor que 2 e o LDL dividido pelo HDL tem que ser menor que 2,3. Se ele tiver com esses parâmetros, provavelmente ele não tem o risco cardíaco, tá? Mas como eu falei, tem que juntar com outros valores. Como é que ele faz para baixar esse colesterol? Então, já fez a correção do estilo de vida, os pilares de atividade física, na alimentação, com o triglicerídeo alto, eu tenho dúvida se ele está realmente com a alimentação correta, 100%, etc. Eu vejo que as pessoas, quando retiram açúcares, retiram excesso de proteína animal, não é ser vegano, mas é comer menos carne. Lembrar que o colesterol só existe no reino animal quando você diminui a ingestão de proteínas animais todas até ovo e coloca mais alimentação plant-based no seu corpo. Não é o que vai determinar o seu colesterol ser saudável ou não, mas vai ajudar. Por quê? Porque o valor que a alimentação contribui para o aumento já vai estar mais equilibrada, né? Então,
Diminuir proteína animal. Certeza absoluta que isto é um pilar de saúde. Ah, doutor, eu ouvi falar em dieta cetogênica, não sei o quê. Não vou entrar aqui no mérito de dietas, tá? Eu estou falando da alimentação que hoje é a descrita na totalidade dos artigos científicos que eu leio, né? Se não tiver conflito de interesse, que é a alimentação que vai mais beneficiar a saúde humana, né? Porque beneficia tudo, né? A sua microbiota intestinal, as suas vias metabólicas, toda a sua mitocôndria e etc. Colocar essa alimentação, chegou aí Dianinha do meu coração, que é outra minha paciente linda, hoje aqui só passou, né? Minhas pacientes lindas, maravilhosas, que estão super saudáveis e que estão aqui, embora a Dianinha tenha chegado quase no finalzinho da live, eu amo ela de qualquer maneira e ela é um exemplo de saúde, alimentação, pilares de vida de pessoas que, né, tomaram as rédeas da própria saúde. Então, Flávia, ver o seu marido se realmente diminuiu a proteína animal, ver a parte hormonal, tá? Eu não sei a idade dele, mas muitas vezes o colesterol ele começa a aumentar porque os hormônios sexuais começam a diminuir. Então essa parte hormonal é um pilar importante. Eu posso dizer que praticamente todas as mulheres que entram na menopausa, elas começam a ter o colesterol aumentado, tá? Aí vão no médico de família e ele passa uma estatina, tá? Mas na verdade não devia ajudar a equilibrar os hormônios. A estatina é apenas o desligar do alarme, mostrando que existia uma alteração no corpo e que agora você desligou o alarme, né? Não tratou o problema, baixou o colesterol. Muitas vezes, hoje a gente sabe que essa diminuição indiscriminada do colesterol pode ser mais facilitadora de doenças do que de saúde. Então, infelizmente, é assim. Não é para todas as pessoas, acho que existem pessoas que precisam usar estatinas, mas a grande maioria que eu vejo não precisa. Usa de uma forma indiscriminada porque é a indústria farmacêutica, né? O Lipitor, uma das estatinas mais vendidas no mundo, foi um dos maiores sucessos de vendas da indústria farmacêutica, dando bilhões para o laboratório que desenvolveu, e é assim a vida. Última pergunta, gente, então, para a gente acabar aqui. Bom dia, doutor Rodrigo. Estava assistindo a aula do módulo do estresse. Hoje a gente falou de estresse pra caramba, né? Onde o doutor refere o tempo de regeneração de alguns órgãos, como olhos e ossos, em aproximadamente 6 a 9 meses. E é exatamente isso, né? Os nossos órgãos, eles regeneram em tempos diferentes, né? Uma vez que foi me diagnosticado osteoporose, há pouco tempo, ainda busco informação sobre a patologia e como viver com ela. No entanto, ouvi o doutor dizer, pensei que ainda poderia reverter um pouco este processo, ou até mesmo aumentar a minha massa óssea, seguindo os pilares do MES. Isso é possível? Salientar que tenho 48 anos, estou na menopausa e 1 ano sem fazer terapia. Bom, então é assim. É claro que é possível, né? O nosso osso, ele é um órgão vivo, né? Todos os nossos órgãos, eles são órgãos, embora você pegue um osso e ele parece uma coisa dura e estática, ele é um processo de destruição e reparação que não para. O tempo todo está acontecendo. Em alguns tecidos, de uma forma muito rápida, né? Na nossa pele, no nosso intestino, são semanas, às vezes dias, né? De reparação. Principalmente são locais onde a gente tem alta exposição com o ambiente. A pele está exposta com o ambiente, tem que regenerar logo. O intestino está exposto com o ambiente, né? Chega a comida à boca, é um local muito agressivo, né? Então tem que regenerar logo. O osso está lá dentro do corpo, não tem que regenerar com tanta velocidade, é um órgão mais estruturado pelo cálcio, então demora um pouquinho mais a regeneração, embora aconteça, né? Totalmente no seu corpo. Eu posso dizer que quase a cada 2 anos você tem um osso novo, 100% novo, em que todas as células se renovaram. Então, é um intervalo que você tem para reestruturar todo o seu osso. Mas lembrar que você tem que colocar os pilares todos para isso acontecer, né? Você tem que colocar, como eu falo assim, como se fosse numa obra. Você tem que colocar a matéria-prima da obra, você tem que colocar o cimento, né? O cimento do osso seria os nutrientes. Você tem que colocar magnésio, você tem que colocar boro, você tem que colocar fósforo, você tem que colocar cálcio, você tem que colocar vitamina D. Tudo isso é a estrutura do osso, né? E o colágeno, é claro, né? O colágeno é a base do osso. Depois você tem ali o funcionário da obra, né? Quem é o funcionário da obra? É a célula, né? É onde você vai, por exemplo, no osso, chama-se osteoblasto. Então você tem que ter ali um osteoblasto saudável, eficiente, funcionando bem. Técnicas para você estimular naturalmente o osteoblasto.
Atividade física, né? Atividade física vai dar estímulo ali para o seu osso se reparar, exposição solar, qualidade do sono e etc. E depois os hormônios, né? Os hormônios são como se fosse o mestre da obra. O hormônio vai chegar lá para mandar o osso, a célula produzir osso, né? Então o mestre da obra tem que estar também. Na mulher da menopausa, um dos maiores mestres de obra que estão ausentes da obra é o estradiol. O estradiol é o hormônio maravilha da mulher. Tudo que você pode ver de bom de uma mulher foi graças ao estradiol. E o que a mulher imagina quando fala-se a palavra estradiol? Pensa em cancro, né? É a indústria da doença querendo colocar um hormônio que é tudo de bom. É assim, o estradiol, gente, é tudo de bom. Ele é um hormônio proliferativo. Ele é um hormônio que faz as suas células crescerem, é o que faz a mulher ter a pele bonita, o cabelo bonito, o osso forte, o músculo forte e etc. Tudo de bom é o estradiol. O problema do estradiol é quando ele está mal metabolizado no corpo, então ele se transformou num estradiol malvado, tá? E isso quem fez foi o corpo, com enzimas que estavam desequilibradas, ou quando ele está desequilibrado com outros hormônios. Você, por exemplo, já não tem mais a progesterona, e a progesterona é como se fosse o freio, né? Você imagina numa obra, que eu estou fazendo essa analogia com a obra para as pessoas entenderem. Você imagina numa obra que só tem um mestre de obra que manda os funcionários trabalhar. O que vai acontecer? Os funcionários, depois de algum tempo, vão entrar em estafa, não vão conseguir mais trabalhar, porque eles estão cansados, né? Tá lá só o chefe que manda trabalhar. A progesterona é o chefe que manda descansar. É o hormônio antiproliferativo. O seu corpo não pode estar sempre no processo de proliferação. A natureza quer que você prolifere e que você repare, que você prolifere o anabolismo e o catabolismo. Este é o processo inexorável da vida. Então, quando você só tem estradiol, isso também é errado. Então, estradiol é maravilhoso. Estradiol sozinho pode ser complicado. É um carro que só tem acelerador. Você tem que ter no seu carro o acelerador e o freio. Se você só tem acelerador, você bate. Se você só tem freio, você não anda. Você tem que ter os dois. E o corpo da mulher é o estradiol e a progesterona. Você tem que ter os dois. Deu para entender as analogias todas que aí ninguém mais deixa de entender. Então o estradiol, ele é tudo de bom que uma pessoa pode ter na vida, tá? Mas no corpo de muitas mulheres ele está desequilibrado ou então está sendo mal metabolizado e isso dá problema. Então você vai reverter a sua massa óssea com certeza absoluta e eu tô aqui para te ajudar porque você é uma messiana linda. Tô vendo aqui pela sua foto, Filipinha, que você é mesmo linda e eu vou te ajudar. Mas para isso a gente tem que ter o cimento, os alimentos certinhos. Você tem que ter a célula, que é o funcionário, trabalhando bem. São os pilares de estilo de vida. E você tem que ter o mestre de obra mandando ali, que são os hormônios. Se você tiver essas três coisas, você vai funcionar bem, tá bem? Então lembra disso, alimentação saudável, atividade física, hormônios equilibrados. É o tripé que faz o seu osso funcionar. Você vê hoje a maioria das pessoas com osteoporose, por quê? Porque tem ali o paradigma de que o hormônio mata e o hormônio dá cancro, são sedentárias e estão comendo fast foods e outras coisas. E aí quer ter um osso saudável. É impossível, né? A menos que você tenha uma genética estratosfericamente boa, e aí pronto. Aí a Filipa estava assistindo. Para quem duvidou que eu falei que a Filipa é bonita, olha aí a foto dela. E a Filipa é muito gata e eu vou te ajudar com certeza. Acho que faltou uma pergunta, gente. Caramba, tinha aqui uma pergunta. E eu não sei onde é que está esta pergunta. Eu vou ficar devendo essa pergunta. Ah, já sei. Doutor, qual suplemento é bom para tratar a rabdomiólise? Quem fez a pergunta, eu não sei porque está tapada aqui. A pergunta está ruim porque eu só imprimi a parte de cima. Pois é, então assim, suplemento bom para tratar a rabdomiólise. Para quem não sabe, a rabdomiólise é um excesso de destruição muscular, né? A rabdomiólise, ela acontece, eu vejo muitas vezes, em atletas que exageram do treino. Atividade física extenuante pode gerar um excesso de destruição muscular. E isso pode principalmente dar problemas para os rins. Então é assim, suplemento para tratar a rabdomiólise não é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na causa da rabdomiólise. Você não vai tratar um problema sem saber a causa, né? Senão é isso que a medicina alopática... muita gente, eu estou vendo hoje nessa coisa da medicina funcional,
As pessoas só trocam alopatia por suplementos. Mas o mindset é o mesmo, né? Qual o suplemento que eu faço para tratar a hipertensão arterial? Qual o suplemento que vai usar magnésio? Qual o suplemento que eu faço para tratar depressão? Vai usar 5-HTP. Qual o suplemento que eu uso para tratar rabdomiólise? Vou te dar um coenzima Q10. Não. Qual é a causa do problema, né? O que aconteceu? Você está com rabdomiólise? Você faz muito treino? Não, eu sou sedentária. Você teve algum trauma recente? Teve um acidente de carro, alguma coisa assim? Você está tomando medicamentos? Medicamento é a causa mais comum que eu vejo de rabdomiólise na população geral hoje. E aí, voltamos, né, ao assunto que a gente falou aqui agora, na aula, que foi a estatina. As estatinas para tratar o colesterol, por inibir no corpo a produção da coenzima Q10, no ciclo do mevalonato, faz rabdomiólise. Tem que ter muito cuidado, tá? Pessoas que começam a tomar estatina têm dores musculares, atenção, ou câimbras, fraqueza muscular, atenção que você pode estar fazendo rabdomiólise. Então, estatina é o número 1 de causa de rabdomiólise. E isso é uma causa, tem que ver se você que me fez a pergunta, que agora eu não sei o nome, veja se essa é a causa. Se você estiver tomando estatina e está com exames mostrando que você está com rabdomiólise, você cuidado, né, e reavalie o uso dessa medicação. Então, traumas, exercício físico excessivo, infecções, intoxicações, calor excessivo, desidratação, tudo isso causa rabdomiólise. Então, qual é o tratamento? Hidratar o corpo, colocar eletrólitos, né, coenzima Q10, como eu falei, magnésio, protege muito o músculo, potássio, vitamina D. Esses são os suplementos certos, mas você pode suplementar para corrigir o problema, mas o tratamento é descobrir a causa da sua rabdomiólise, tá bom? Eu estou a tomar ômega 3 e vitamina D e ninguém disse para tomar. Maravilha, pode tomar, isso para tomar. Se for um ômega 3 de qualidade, uma vitamina D com indicações, pode tomar, que esses dois suplementos, eles hoje são muito necessários no mundo que a gente vive. A gente vive num mundo inflamado, né, com muito ômega 6, o ômega 3 é muito bem-vindo, e vive num mundo trancado em caixinhas e precisa... Por que não cria a tua linha de conhecimento? Eu não entendi essa pergunta, mas pronto. 4.000 unidades diárias é muito de vitamina D? Não, muito não é com certeza, tá? Pode ser até que você precise mais, mas não tenho certeza porque a vitamina D ela é individualizada, cada um precisa uma dose específica. Gente, 9 horas em ponto, foi muito bom, né? Nossa live, eu estava com saudade e prolixo como sempre, consegui responder todas as perguntas daqui dos mesianos e a maioria das pessoas que escreveram, infelizmente eu não posso ficar lendo o tempo todo, porque senão eu fico homem, fazer duas coisas ao mesmo tempo não é a nossa especialidade e aí eu não consigo responder direito. A linha de conhecimento do Rodrigo está no MES. Exatamente. Eu não entendi o que ela quis dizer com linha de conhecimento, Flávio, mas foi por isso que eu criei o MES. O MES nada mais é do que um método que eu desenvolvi mais focado no emagrecimento, por isso que eu chamei método de emagrecimento saudável, mas que também é um método de saúde, porque na verdade eu, por exemplo, que não preciso emagrecer, eu pratico todos os pilares do MES na minha vida. E é aquilo que eu falei, o MES ele é um pupurri, é um conjunto de hábitos saudáveis que você deve introduzir na sua vida de uma forma progressiva, prazerosa, para se tornar definitivo, né? E que vão transformar a sua vida. Tão simples quanto isso. Pode parecer milagre, pode parecer exagero, mas não é, né? Tanto que a gente já tem 3.000 pessoas participando do MES desde o início e os testemunhos são exatamente esse. Eu transformei a minha vida depois do MES porque eu entendi a importância da introdução diária de hábitos saudáveis, tornar esses hábitos automáticos, né? E isto faz você parar de usar remédios, né? Ter muito mais vitalidade e etc, etc. Você entra num ciclo virtuoso de saúde e hábitos saudáveis e saúde e hábitos saudáveis. Hoje as pessoas estão num ciclo vicioso de doença, né? Uso de remédios e maus hábitos e doenças, remédios, maus hábitos. E aí fica difícil sair disso. É você assim mesmo.